Imagine conseguir gerar 50 ideias em 15 minutos. Parece impossível. E mais até do que parecer impossível, você poderá estar a pensar, mas para que gerar 50 ideias em 15 minutos? É acerca disto, é acerca de uma fórmula que pode ser muito interessante para você implementar no seu negócio, para que nunca mais fique dependente de momentos de inspiração que podem nunca ocorrer para destravar muitos problemas dentro do seu negócio, para implementar novas dinâmicas dentro do seu negócio que lhe podem trazer vendas, que lhe podem trazer resultados e também para saber aproveitar oportunidades. Portanto, fique comigo até ao final deste episódio. Olá, o meu nome é Ana Rola, eu sou consultora de gestão há mais de 15 anos e ajudo empresários a implementarem e a criarem projetos competitivos, focados naquilo que são os seus resultados, o crescimento das suas empresas e, efetivamente, elementos e fatores que trazem competitividade às suas empresas. E um desses elementos é, sem dúvida, a capacidade de gerar ideias. Ideias que podem transformar-se em negócios, ideias que se transformam em resultados e, portanto, é a partir dessas ideias que tudo acontece. E eu sei que muitos donos de empresas estão no seu dia-a-dia assoberbados de trabalho, que estão focados em muita coisa em simultâneo e sentem que por vezes faltam ideias para inovar, faltam ideias para fazer algo de diferente, algo que o vá diferenciar da sua concorrência e com isso sim sair daquela bolha do dia-a-dia, dos sempre os mesmos resultados e porventura até os seus resultados estarem a deteriorar-se e você não sabe o que fazer. E uma ideia que eu comecei a explorar devido a identificar esta dificuldade que muitas vezes existia, que era um empresário ou as suas equipas estarem tão habituadas a proceder de uma determinada forma, a ter dinâmicas do ponto de vista de vendas e o seu sistema de vendas também configurar aquele formato. Isto viu-se muito em particular com a migração para os processos de digitalização e da venda online e de uma presença mais constante, por exemplo, em redes sociais. Portanto, esta transformação digital que já vem a ocorrer há alguns anos, com cada vez maior força, muitos empresários que já estavam implantados há alguns anos e que tinham um modelo tradicional, portanto, de competir e, portanto, de vender e de obter os seus resultados e com isso as suas empresas chegaram até àquele momento, tiveram alguma resistência, alguns deles, eu diria até muitos, a migrar para o digital porque não viam o como, não viam como aplicar essa dinâmica à sua empresa, davam muitas vezes desculpas, porque muitas vezes o dar a desculpa é uma forma deles próprios também se refugiarem nisso, porque não têm outras ideias, que era de isso não é para o meu negócio, isso não se aplica ao meu negócio, o meu tipo de cliente jamais vai comprar online. Cheguei a ouvir isto várias vezes, portanto, jamais mesmo usar este tipo de terminologias. Isso fez-me estudar ao longo de algum tempo e aprofundar, sobretudo nestes últimos anos, e por isso até vou trazer esta dinâmica para o programa Projetos Competitivos, que vai abrir as suas inscrições no mês de outubro, mas antes ainda vamos ter uma jornada de aquecimento, onde também vamos falar um pouco sobre esta metodologia que eu hoje vou passar aqui, porque eu acho que de tudo que já li, de tudo que já estudei sobre a metodologia que eu hoje vos vou passar aqui,
eu acho absolutamente extraordinária. E ao pensar em mim própria, no caminho que fiz ao longo da minha vida até este momento, e eu vou depois também dizer-vos o como, um dos elementos que eu hoje, ao olhar para trás, contribuiu foi eu ter a capacidade de estar sistematicamente a pensar em coisas novas. E que metodologia é esta? É uma metodologia que tem hoje um nome que está inclusive patenteado pelos seus autores, que é o Ideia Flow, que não é mais do que a capacidade de gerar muitas ideias e implementação de uma cultura de geração de ideias dentro das empresas. Portanto, obviamente, esta metodologia tem muitos contornos, portanto, que não caberá aqui no programa, mas é um dos módulos, é uma das novidades que eu vou trazer para a próxima edição do Projetos Competitivos. Porque sempre senti, como eu acabei de dizer, nomeadamente dei-vos já o exemplo da migração de muitas empresas para o digital, que muitas vezes o que falhava era esta capacidade de gerar ideias e o empresário esperar que ele ou alguém da sua equipa tivesse um momento inspiracional que nem sempre surge e então refugiam-se nas desculpas do esta oportunidade não é para mim, este caminho não é para mim, este modelo de negócio não se aplica ao meu setor, porque havia esta falta de uma cultura de gerar ideias. E a primeira coisa que eu acho que é um pilar fundamental de toda esta metodologia da geração de ideias e do Ideia Flow é, digamos, a capacidade que a empresa tem de transformar alguns processos internos que tem para criar uma espécie de músculo de gerar ideias. E para criar esse músculo, numa primeira fase, tem que ter a capacidade de gerar quantidade sem pensar na qualidade. Esta é a primeira ideia central que eu quero aqui deixar-vos para que vocês possam pensar como é que vocês podem implementar este sistema dentro da vossa empresa. Se você é um empresário, também quero deixar sempre esta ressalva aqui, porque posso ter aqui pessoas que são microempresários, até profissionais autónomos, e que poderão estar a dizer, mas eu não tenho equipa. E é a mesma coisa, se você tiver equipa, as ideias vêm de si e da sua equipa. Se você for um empresário solo, as ideias têm que partir de si e, quem sabe, até muitas vezes em conversas informais com parceiros de negócio, até com a sua família, com amigos, também podem estar a surgir ideias. E aqui eu encaixo a primeira experiência pessoal que eu, ao ler esta metodologia, eu fui percebendo porque é que eu consegui, ao longo do tempo, ir implementando coisas novas e novidades e não deixando-me engolir por não tenho tempo, não tenho agora, não, isto não é para agora, faço depois, porque todos nós, todos, incluindo eu, vivemos, portanto, dias muito intensivos. Hoje, a competitividade das empresas está cada vez mais exigente, exige cada vez mais de nós e também do nosso pensamento criativo, e evidentemente que o fácil é dizer não tenho tempo, não consigo, não, pronto. E o que é que eu durante anos fiz? Eu sentia que tinha várias ideias, vários desejos, várias coisas que eu gostaria de implementar ao longo da minha vida e no meu negócio, e mesmo antes de ter negócio, porque
nem sempre tive negócio próprio, trabalhei muitos anos por conta de outrem, mas tinha vontades, tinha ideias criativas, não só para também ajudar as empresas onde eu trabalhei, mas ideias pessoais, portanto, de coisas que eu gostaria de fazer. E eu tinha uma prática, sempre tive, e hoje fui melhorando, fui aprimorando, à medida que ia aprendendo como é que poderia capitalizar mais essa metodologia, eu anotava. Porque eu sentia que quando eu não anotava, ficava com aquela sensação de que, epá, eu tinha tido uma ideia, mas eu já não me lembro muito bem o que é que eu pensei, como é que eu estruturei, e no fundo a ideia acabava por se perder. E pior do que isso, como eu não tinha anotado a ideia, era engolida pela vida, pelos problemas e desafios do dia-a-dia, e se calhar nunca mais pensava em criar um plano para implementar aquela ideia. E muitas vezes, em momentos de reflexão, às vezes de férias, às vezes de pausa, vinha-me outra vez aquela ideia à mente e tinha passado bastante tempo. Então eu comecei a aprimorar esse registro de ideias. Não só usando sempre um caderno onde eu agrupo, não interessa a natureza das ideias, não interessa, é basicamente um caderno onde eu anoto tudo que me vem à mente. Livros que eu quero fixar para ler, ideias que eu vejo às vezes porque estou a ver um vídeo, um filme, um podcast e vem-me a ideia e eu anoto, mesmo que eu não venha a fazer nada daquela ideia que eu anotei. E a ideia e o conceito base do Ideia Flow, que basicamente o Ideia Flow é uma métrica que serve também para medir a capacidade de inovação e de gerar ideias dentro de uma empresa. Portanto, eu hoje não queria entrar pelos detalhes da metodologia, porque senão não consigo passar aqueles conceitos base que eu hoje lhe quero passar para você começar a implementar esta metodologia dentro da sua empresa. Mas é uma métrica que permite medir, portanto, a tal capacidade de gerar ideias dentro da empresa, e essa capacidade de gerar ideias muitas vezes também é uma métrica interessante, e os autores dizem que isso tem sido comprovado por estudos que eles fazem também em empresas onde eles implementam esta metodologia, que muitas vezes são as empresas que também acabam por implementar soluções mais inovadoras. E o tal princípio base primeiro dos princípios é quantidade. Portanto, você tem que pensar que tem que gerar muita quantidade de ideias. Não interessa se são boas, se você vai aproveitar, quantas vai aproveitar, é deixar fluir as várias ideias que possam surgir. E fazer esse desafio e ter momentos dentro da sua empresa para que a sua equipa também aplique, portanto, esse conceito e sinta-se à vontade, porque isto é fundamental, que as equipas se sintam à vontade de partilhar, que não sintam que podem estar a partilhar uma ideia que você vai achar um absurdo, que vai receber críticas, vai ter medo de partilhar a ideia porque vai ser criticado perante os seus pares e ficará certamente envergonhado, porque todos somos seres humanos. E isto não pode ocorrer, portanto, quando a dinâmica, quando o sistema está montado para esta cultura da geração de ideias. E, portanto, esta é a primeira ideia base que eu lhe quero passar. É fundamental gerar quantidade independentemente da qualidade. A qualidade é um segundo ponto de análise, portanto, que você vai explorar depois.
E após amadurecer as várias coisas que foram ocorrendo, estudar prós e contras, porque depois é preciso analisar as ideias com base, portanto, em pontos fortes, pontos fracos, a capacidade de execução, o investimento que é necessário fazer para implementar, se ela vai efetivamente trazer mais valias ou não à empresa. Portanto, depois há toda uma dinâmica em torno das ideias que são geradas, que muitas podem ser boas, mas você vai chegar à conclusão que ou não são para agora, ou quem sabe num outro momento, não são a primeira seleção. Portanto, depois vai haver uma espécie de triagem. Como em tudo na nossa vida, quando nós tomamos uma decisão de investimento ou mesmo na nossa vida pessoal, nós, para irmos num determinado caminho, temos que deixar um outro ou vários outros de lado. Temos que fazer concessões. Na vida, em tudo na nossa vida profissional e pessoal, nós, para aceitar uma coisa, estamos a dizer não a outras coisas. E, portanto, é fundamental e muitas vezes eu estou a insistir muito nesta ideia, porque este é muitas vezes logo o primeiro problema quando eu faço este desafio dentro das empresas, que é a maior parte das pessoas tem resistência a partilhar ideias porque dizem que não têm conhecimentos suficientes para produzir ideias, digamos, criativas ou ideias boas ou boas oportunidades, porque acham que os seus pensamentos não valem nada, que muitas vezes o seu nível de literacia, porque muitas vezes as boas ideias nem sempre vêm das pessoas mais graduadas da empresa. Então acham que o seu nível de literacia, enfim, não lhes dá a capacidade para gerar boas ideias e, portanto, tudo isto são obstáculos, e são obstáculos que estão na mente das pessoas. E esse é logo uma das barreiras que é necessário transpor, porque as ideias, o tal fluxo de ideias, que é o ideia flow, não é? Portanto, o tal fluxo de ideias tem de existir na empresa uma cultura de inovação que promova que haja esta partilha, quer seja, há empresas que implementam até, porque, ok, não vamos agora ouvir se a minha empresa tem, nós temos alguns clientes que são médias empresas, e numa das empresas, uma das dinâmicas que eles têm, por exemplo, com o setor produtivo, obviamente tem chefias, mas também tem pessoal, portanto, que está ali na produção. E tem uma espécie de caixa de sugestões que nós vemos muitas vezes, portanto, às vezes em sítios que nós entramos e tem lá umas caixinhas de partilha de sugestões, porque às vezes até pode ser o próprio cliente a dar essas ideias, a dar essas sugestões. Portanto, é preciso criar um ecossistema para que essas ideias cheguem a si. E nesse exemplo que eu estava a dar, eles têm essa caixa, para quê? Para que as pessoas da produção, que sim, podem também partilhar ideias com os seus superiores, mas às vezes há tal resistência, então deixa aqui as suas ideias, muitas vezes até de forma anónima, se não quiserem assinar a ideia. O importante é gerar ideias, perceber o que é que está a acontecer, o que é que poderia ser, porque muitas vezes quem está na experiência, no local, é que lhe surge uma ideia que pode não surgir a um superior que não está a visualizar as dificuldades daquela situação, e é criar precisamente esta dinâmica que faz com que as empresas tenham depois, consigam agarrar várias oportunidades do ponto de vista da inovação e fazem muita diferença na competitividade dessas empresas. E eu quero lhe deixar aqui, para além deste princípio que já lhe disse, de quantidade é diferente da qualidade, portanto não obstaculize,
primeiro haver uma separação clara entre o momento de gerar quantidade e depois o momento de decidir. Nunca julgue ideias enquanto o processo de criação está a ser construído. Enquanto você está a dar oportunidade às pessoas de abrirem, de partilharem ideias, nesse momento não pode haver risos, não pode haver gozo, não pode haver qualquer que seja a atitude que possa obstaculizar as pessoas de falar. Você tem que ser neutro, tem que deixar que ocorra. E não só ser neutro, mas também criticar quem em algum momento não for neutro. E se essas pessoas, se houver alguém dentro da equipa, e dentro dessa reunião, e dentro desse momento que não tem esta postura, poderá até essa pessoa ser convidada a afastar-se daquele momento. Porque ninguém é dono da razão e muitas vezes uma ideia que pode parecer absurda a incluindo a si, até pode ser a ideia que traz frutos. E, portanto, no curso eu dou vários exemplos, portanto, como eu disse, está um módulo que vai nascer, porque nós vamos ter, inclusive, momentos de brainstorming para o ajudar a si ou à sua equipa a gerar, portanto, ideias a partir de uma determinada temática. Mas também já lá iremos a esse passo. E antes até de avançar, deixar aqui o convite para você participar na jornada de aquecimento que vai ocorrer do dia 20 ao dia 24, portanto são 5 dias, agora estava aqui a ver, são 5 dias, é de segunda a sexta, 20 a 24. Portanto, é uma jornada de aquecimento onde nós vamos ter muito mais do que isto que eu estou aqui a passar. Portanto, a jornada é focada em o que é que você precisa de fazer para tornar a sua empresa invencível. E vamos passar, obviamente, pelo tema da cultura da inovação, de como é que você olha para o seu modelo de negócio e para perceber fragilidades e aquilo que efetivamente pode estar a tornar obsoleto e que você tem que mudar. Vamos falar de fundos comunitários e como você pode aproveitá-los para alavancar o seu crescimento e o seu potencial de inovação. Portanto, vamos falar de tendências, vamos falar de muita coisa e tudo 100% gratuito. E eu gosto de frisar isto muito claro, que é conteúdo de muito valor. Eu sou suspeita, eu sei que sou suspeita, obviamente. Sou eu que vou fazer a jornada, fui eu que montei a jornada, mas eu convido, tem aí um link na descrição, veja o que é no final do episódio, vá lá ver o que é esta jornada, inscreva-se, não tem qualquer compromisso, não tem que pagar absolutamente nada. No final você decide se quer ir mais além, se quer explorar projetos competitivos ou não. Se quer ficar por ali, já vai ter, se calhar, muitas ideias transformadoras e vai tentar por si implementá-las. Portanto, mas deixo este convite porque tenho a certeza que não se vai arrepender de estar presente na jornada. A segunda coisa que é outro princípio, portanto, desta metodologia que eu quero aqui deixar. Definir cotas mínimas de ideias. Ou seja, eu comecei este episódio, na introdução deste episódio, imagine gerar 50 ideias em 15 minutos. É disto que se está a falar. Ou seja, você vai definir para cada sessão de brainstorming que você faz com a sua equipa ou com as pessoas que você designa para estarem presentes nessa sessão, e depois você, mas eu tenho muita gente na minha empresa, não posso. Ok, você pode fazer essa sessão, por exemplo, com as chefias, depois essas chefias podem fazer
essa sessão com outros subordinados que entendam relevantes, ou seja, isso pode ser estendido a toda a empresa. Depois, mediante a sua dimensão, você pode estar sozinho, como eu há pouco disse, então você tem que anotar não só as suas ideias, como também pode adotar ou registar ideias de outros. Mas então como é que você faz estas sessões se for sozinho? Se for sozinho, é a mesma coisa. Eu tenho 15 minutos e tenho que gerar 50 ideias para aquele tema. E é escrever, sem critério. Mais uma vez, eu lembro sempre o primeiro princípio basilar: quantidade. Eu tenho que escrever 50 ideias em 15 minutos. Se calhar não, a maior parte delas não vai ser aproveitada. Pelo menos não, se calhar não naquele momento. Quem sabe depois ficar ali para posterior análise. Mas lembro, não seja crítico, não julgue as ideias. Anote, não julgue antes de anotar. Muito importante isso. E passar isto também para a sua equipa, se depois quiser estender isto para a sua equipa. E, portanto, ter esta cota mínima. Porque a cota mínima vai fazer com que, vai forçar que, pronto, ok, tive aqui uma boa ideia, registro uma ideia, é esta ideia que, ou seja, a pessoa acha que é uma boa ideia, não é? A pessoa acha na sua crença que aquela é que é a boa ideia. Começam a entrar aqueles diabinhos todos ali a falar: não vai ser isso, é um absurdo, isso não sei o quê. Portanto, todas estas desculpas que começam a entrar na mente da pessoa e a pessoa acanha-se. Então, esta cota mínima obriga a que as pessoas realmente tenham de cumprir a cota mínima. Certo? Portanto, é muito importante que isto exista, esta cota mínima, para forçar as pessoas a realmente escrever sem critério o que vier à cabeça. Eu acho que isto podia ser útil. Entende? Pronto. Outro conceito, outro princípio muito importante aqui para a implementação da ideia. Das ideias e desta metodologia, não é da ideia, desta metodologia. E o terceiro princípio é aquele que eu já lhe falei, seguindo até o meu próprio exemplo, do registro ou captura visível dessas ideias. Ou seja, não deixar que as ideias fiquem... Vou dar um exemplo muito concreto. Você abre uma sessão, cria uma reunião qualquer com a sua equipa, porque estão perante um desafio, ou querem, eventualmente, pensar de como é que poderiam implementar uma determinada solução. Vou dar até o exemplo, por exemplo, da digitalização. Bom, toda a gente está a migrar para o universo do online, criar lojas online, mas o nosso negócio, que é de empresas para empresas, nós vendemos a empresas, essencialmente são contactados pelos nossos vendedores. Isto do online não parece fazer muito sentido. Mas eu não quero fechar a porta, porque vejo outras empresas de outros setores a serem muito bem-sucedidas, e por que não ouvir as pessoas que estão nessa sessão. E o que acontece muitas vezes nessas reuniões, que até podem ocorrer, é que se começa, efetivamente, uma sessão, uma reunião, onde há partilha de ideias que ficam apenas... São partilhadas no ar, não são registadas em lado nenhum. Muitas vezes até se acha no momento, que é logo um dos erros, de avaliar logo a ideia e começar a descartar outras e a empresa começar a focar naquela, porque naquele momento lhe pareceu a mais relevante, e isto é logo um erro de base. E, portanto, não só, se calhar, desistem logo de ouvir uma grande parte da equipa porque começam a discutir mais uma determinada temática, porque naquele momento pareceu interessante, e acaba por não só não haver a geração da tal quantidade que poderia fazer diferença, como muitas ideias que até podem ter sido partilhadas ficam
totalmente esquecidas porque não foram registadas. Portanto, este registro das ideias, quer seja porque são as equipas que as fazem, que as condensam e depois são agrupadas por alguém para que depois passem à fase seguinte, que é a da análise, mas acima de tudo não se corre o risco de perder boas ideias porque num determinado momento não se deu atenção. Já para, mais uma vez, poupa-se o tal erro de nem sempre a ideia que naquele momento nos pareceu a melhor é efetivamente a melhor. Esta metodologia é muito utilizada, por exemplo, por startups que implementam soluções altamente inovadoras, por exemplo. Porquê? Porque a solução é tão nova que muitas vezes não há referenciais no mercado e vão beber referenciais de outros setores, de outras dinâmicas empresariais, muitas vezes de setores que não têm rigorosamente nada a ver com o seu, mas acima de tudo de uma coisa. Quando a inovação é disruptiva, ela nasce da ideia ou das ideias daqueles empreendedores que estão a montar aquela solução, que acham que implementando aquela ideia vão trazer uma solução ao mercado. E portanto é a mesma coisa aplicado a empresas que já existem. Porque você se pensar em soluções, por exemplo, o ChatGPT, antes de surgir, já estava a ser criado há vários anos. Tinha ali um investimento e o financiamento de capital de risco, da Microsoft e de outros investidores, certamente, na empresa, mas muito antes daquilo trazer uma solução ao mercado, já estava a ser construído. E era algo que não existia. E se não existia, como é que eles trouxeram para o mercado? Se calhar foram ver realidades industriais, ou a ideia pode ter partido de conceitos que já existiam em realidades industriais mais avançadas, mas partir de como é que eu trago isto para o público em geral. E a partir daí tem que ser geradas muitas ideias de como é que vamos fazer, o que é que vamos fazer, como é que vamos monetizar isto no futuro, como é que vamos aparecer com a solução no mercado. Há vários desafios que são ali colocados. E para haver respostas, essas respostas nascem de ideias. E é isto que eu quero que fique muito claro para si. Portanto, é muito importante que esta captura, este registro, seja em cadernos, seja em tablets, computadores, onde lhe der mais jeito. O importante é que elas estejam escritas e que depois sejam agrupadas por alguém, pode ser por si, empresário, pode ser por alguém da sua equipa que você designa para fazer essa tarefa, para que depois as ideias passem a tal triagem para haver a seleção daquelas que serão mais relevantes para que sejam analisadas. E agora vou dar aqui um exemplo prático, ou mais um exemplo prático, do que aconteceu numa intervenção que nós fizemos numa pequena, numa loja física que queria e estava a dar os primeiros passos na criação da sua loja online. Porque o grande desafio sentia que não estava a conseguir aumentar já o seu número de clientes ali na sua loja física, estava a ter até alguma dificuldade em captar clientes porque proliferavam várias cadeias com lojas online, o cliente cada vez estava mais nesse universo e, portanto, a empresa sentia que isso estava a acontecer em torno de si. Por isso é que eu digo, não é que a empresa muitas vezes não identifique isto, mas fica aprisionado por isto não é para mim, isto é para os grandes, isto não se aplica a mim, pronto. E estava a começar a dar estes primeiros passos, estava desperto para esta consciência, mas não fazia, por um lado, a menor ideia de
como atrair clientes para essa loja online, porque estava muito habituado, o seu modus operandi, o seu modelo de negócio assentava realmente em ser uma loja física, que tem processos de venda totalmente diferentes, que tem processos de marketing e de captação de clientes totalmente diferentes daquilo que era o universo do online, e portanto tinha essa dificuldade. Como é que eu vou atrair clientes, como é que eu vou, portanto, todo esse processo. E simultaneamente estava a sentir dificuldades já na sua loja física, como eu assinalei, que aliás foi o que ele levou a ir para um comércio online, de atrair clientes novos e também de reter clientes que já tinha, porque sentia que eles estavam cada vez mais a comprar online, porque estava tudo disponível à distância de um clique, e portanto ele tinha que encontrar uma forma de captar os seus clientes, de aumentar o ticket médio de compra por cliente, ou seja, daquilo que cada cliente que já tinha angariado consumia na sua loja. E a nossa intervenção começou precisamente, entre outras coisas, porque ajudámos a empresa a montar um plano estratégico, a montar um plano de ação baseado nessa estratégia, portanto, ou seja, esta metodologia não pode, ou de pouco vale, quando não existe depois planos de ação concretos para executar determinadas ideias, mas também não pode ser esvaziada da necessidade de existir uma estratégia, porque é essa estratégia que vai depois também definir quais são as ideias que são consideradas válidas ou mais válidas. Porquê? À luz do quê? Da estratégia que a empresa quer, do ponto de vista do crescimento e o caminho que ela quer fazer. Portanto, nada disto que eu estou aqui a dizer, e quero deixar isso claro, pode ser desprovido da estratégia e dos planos de ação e dos projetos que têm que ser implementados para executar uma determinada estratégia. Mas uma das coisas que nós desafiámos imediatamente a empresa a fazer foi precisamente estas sessões, portanto, de brainstorming, de captação de ideias, focando em todas aquelas, portanto, com as orientações que passei atrás de como é que teria que ser esta sessão, onde nós até estávamos presentes, conduzimos inclusive essa sessão, e fizemos uma sessão de apenas 15 minutos, para que também não se alongasse excessivamente, e para dar o tal flow, não é, das pessoas terem que captar muito rapidamente portanto, essas ideias. E havia, e este é o outro princípio que é importante, acho que já deixei claro no início, mas vou aqui voltar a enfatizar, pode não ter ficado claro, que era um tema, um desafio. Portanto, nós estávamos ali a procurar resposta para aquela solução. E haviam de ser feitas quantas sessões fossem necessárias para ir buscar ideias criativas para uma determinada solução. Não misture tudo na mesma sessão. Vai-lhe dar uma manta de retalhos, ninguém se entende, a capacidade de geração também diminui e, portanto, se 15 minutos é muito, faça de 10. Se 15 minutos é pouco, faça de 30 minutos. Você depois vai encontrar o seu próprio flow. E o desafio aqui foi era algo que a empresa tinha que começar por combater, que era o que estava a acontecer na sua loja física, enquanto implementava o novo. Porque isto é algo que as empresas também têm que ter sempre salvaguardado. Eu quero continuar
a explorar as oportunidades, a rentabilizar o negócio que eu já tenho e o formato que eu já tenho, ainda que ele possa ter que sofrer transformações, e simultaneamente eu estou já a explorar novas oportunidades de crescimento. Mas as novas oportunidades de crescimento vão levar mais tempo de implementação e mais tempo a gerar resultados. E a empresa já vivia esta situação. Então havia que atacar ali e depois irmos então robustecer a área mais exploratória e de abraçar novas oportunidades. Então, o primeiro desafio era como ideias para a empresa aumentar o ticket médio daquilo que são os clientes que ela captava, que ela ainda tinha, portanto, o que é que, através de dinâmicas que permitissem, portanto, você não vai dar a ideia quando faz o desafio, era ideias que proporcionassem o tal resultado de aumentar a venda por cliente, ou as vendas, o volume de vendas por cliente, tal ticket médio. E nessa sessão geraram-se, no final, tínhamos 42 ideias que valia a pena explorar. Geraram-se as ideias, foi muito interessante, mas 42 ideias escritas, nós não vamos implementar as 42, pelo menos não é no imediato, porque os recursos são finitos, quer de tempo, quer recursos financeiros, quer da própria dinâmica que é necessário e do plano que é necessário criar para implementar aquela ideia. E, portanto, dessas 42, apenas 3 foram testadas. E este é o outro conceito muito importante. Não parta imediatamente do princípio de que a seleção que você vai fazer das ideias, elas vão necessariamente dar um resultado positivo. Uma ideia tem que ser testada e pode ter que ser abandonada, ou aprimorada, ou dar muito certo. Certo? Portanto, mas não é quando não dá certo abandonar logo. Há que ver porque é que ela não deu certo e fazer toda esta análise, não é o foco hoje aqui. Pode chegar-se a uma situação de que, mesmo melhorando, não funcionou, não dá certo, vamos abandonar, e a tal ideia que pode dar muito certo, ainda que possa depois ter muito potencial ser melhorada, mas deu logo certo à partida. E isto faz-se com testes. E durante as 2 semanas seguintes, após a seleção, todo o processo de seleção das ideias que se implementaram, como já disse, enquadrado numa estratégia e em planos e projetos muito concretos, então partiu-se para a fase de testes. E dessas 3 ideias, houve uma que vingou. E vingou com um sucesso tal que fez com que a empresa aumentasse em 17% o ticket médio de cada cliente, portanto, que comprava na sua loja. E que ideia foi essa? Criaram um pack mensal. Ou seja, isto pode ser visto através de programas de subscrição, criação de boxes com um determinado conjunto de produtos, criação de boxes com um produto surpresa. Isto agora vai depender, ou depende do negócio em que a empresa está, mas há muitas formas de criar packs mensais para atrair clientes, quer seja se você comprar este pack de produtos por mês ou fizer compras num valor de tanto, tem um desconto de X e isso faz com que ele, mas eu estou a dar desconto, estou a ganhar menos. Você tem que fazer contas, não é? Naturalmente tem que fazer contas. Mas não só fideliza o cliente, como faz com que ele compre mais a si. Porque ele podia estar a comprar
vários produtos, ou seja, ele gastava aquilo por mês, mas gastava em várias lojas. E ele passa a agrupar e a comprar na sua, porque lhe compra o pack, porque vai ter um bónus. Não é só ter o pack e o cliente não ter nenhuma vantagem. O cliente tem que ter uma vantagem de comprar o pack. Ok? Então, você tem que balancear, tem que ser uma dinâmica win-win. Mas eu não estou aqui, eu não quero que se foque este exemplo. Você pode me estar a ouvir e não ter uma loja comercial e, portanto, não ser de todo o seu foco. Mas lembro que uma das estratégias que hoje é muito adotada do ponto de vista de fidelização, há desde, como você sabe ou deve saber, aplicativos. Para você ter um acesso tem que pagar uma mensalidade, há as tais boxes, há muita coisa que você pode criar em torno desta dinâmica de fidelização e de criação de packs que são um win-win. Você ganha e o cliente também ganha. E a ideia surtiu muito resultado para a empresa, como eu já assinalei, e também criou um novo hábito nos clientes, que obviamente, não vamos ser ingênuos, para isto funcionar tem que ser algo que satisfaça o cliente e que ele sinta que valeu a pena, portanto, dar aquele passo. Isto é sempre muito importante. Mas isto partiu do quê? Que é a ideia que eu quero aqui dar. O segredo não foi alguém se sentar, seja o empresário ou alguém na empresa que é responsável pela inovação e por analisar formas de inovar. Não sei qual é o modelo da sua empresa, qual é a governança, qual é a estrutura, mas isto aplica-se a qualquer dimensão. Já dei o exemplo de uma média empresa, não é? Portanto, veja lá, não é? Portanto, como isto pode ser aplicável a qualquer empresa, independentemente dela já ter uma estrutura mais consolidada de inovação ou não. Aliás, quando tem normalmente este tipo de dinâmicas, ou deverá ter. Pode ainda não ter e também estar ali um bocadinho aprisionado, depende. Não é hoje aqui também o foco, não quero dispersar, porque ainda quero aqui fazer-vos um desafio. Mas aqui o que eu quero deixar presente é que isto não partiu, ou o segredo, a solução mágica, esta não foi é uma ideia genial que alguém num determinado momento teve, uma ideia criativa qualquer. Pode acontecer. Alguém ter uma ideia que até há o tal efeito uau, de gostei mesmo da tua ideia. Isto não retira que possam surgir esse tipo de ideias. Mas até para surgirem esse tipo de ideias tem de haver timing, tem de haver uma forma de partilhar essas ideias, porque pode haver muitos colaboradores que têm N ideias que nunca as fazem chegar a si, por exemplo. E você também pode ter N ideias, mas como não as anota, como não registra, como não tira tempo, também elas ficam presas na sua cabeça. E nada acontece com elas. E, portanto, foi esta cadência que foi gerada, que, como eu disse, este foi um primeiro pilar, mas foram implementadas outras sessões para gerar ideias para outras dinâmicas que se queria pensar dentro da empresa, que criou a tal prática dentro da empresa, fez com que a empresa efetivamente evoluísse e hoje tem, com certeza, essa prática enraizada porque sabe os resultados que ela lhe deu. E se neste momento, meu caro, que me está a ouvir, de alguma forma isto já o impactou, se lhe deu realmente a vontade de testar isto que eu lhe estou a dizer, eu convido a deixarem um comentário, nem que seja a dizer gostei, vou implementar, deixar o seu like, porque eu faço isto para o ajudar a si e convido também a ajudar-me a mim a que este vídeo chegue a mais empresários, a mais pessoas a quem eu possa ajudar, mas para isso o YouTube tem que perceber que
o vídeo é relevante. E como é que ele percebe isso? Através dos likes, dos comentários. Portanto, é todo um algoritmo que está por trás aqui dos vídeos do YouTube. Portanto, se neste ponto você já se sentiu impactado, deixo-lhe esse convite a partilhar comigo, portanto, de que realmente esta ideia é útil e vai testar, ver se funciona na sua empresa e quem sabe se eu até a partir dos seus comentários não trago ainda mais sobre esta metodologia, porque muito há a dizer. Como eu lhe disse, no Projetos Competitivos vai haver um módulo só dedicado a esta dinâmica de geração de ideias. E agora, antes de finalizarmos, eu quero deixar-vos aqui um desafio que não vou estar aqui a fazer com vocês aqui no vídeo, porque ficaria aqui o vídeo parado, mas eu vou-lhe fazer o exercício, depois faço uma simulação só com alguns segundos para você perceber e depois faça esse desafio ou sozinho, se for um empresário sozinho, ou leve para a sua equipa e implemente na sua equipa. E que desafio é esse? Quero que você pare sozinho ou marque uma sessão com quem entender dentro da sua empresa, pegue num papel, num bloco, num papel, como você quiser, e em 2 minutos, portanto, está um pontapé de arranque, ok? E vou-lhe dar, o desafio é, em 2 minutos, escreverem 10 ideias para aumentar a receita dentro da sua empresa, as vendas, sem usar descontos. Portanto, isto é a simulação de um exercício que você pode fazer. Portanto, tem 2 minutos, você e a sua equipa, para escrever 10 ideias para aumentar as vendas da empresa sem usar descontos. E não dá ideias a ninguém, deixa fluir. E o que é que acontece a seguir? Põe um cronómetro e para, silêncio absoluto e deixa fluir. Pode eventualmente, eu por exemplo gosto de ter uma musiquinha de fundo suave, de piano, muito suave, sem voz, porque a voz, portanto, cria ruído, portanto, sem voz, mas até pode ser em silêncio. Depende da forma como as pessoas também se inspiram. E deixa fluir. Fazendo a simulação, vou parar aqui por uns segundos. Percebe a ideia, ok? E agora eu quero que você faça isso, implemente. E se tiver deste exercício resultar alguma ideia interessante, eu deixo-lhe o desafio de voltar aqui, sei que dá algum trabalho voltar aqui, ou dentro das minhas redes sociais, se você me segue no Instagram ou no Facebook, se não segue também para passar a seguir, ou no LinkedIn, e mande uma mensagem a dizer: consegui gerar uma ideia a partir desta dinâmica que vou implementar na minha empresa, ou gostei do exercício e vou aprimorar. Portanto, partilhe isso comigo, porque eu vou gostar de saber. Esta é uma metodologia que eu ando a estudar muita coisa em torno disso, porque eu sei que é um dos grandes desafios de quem quer inovar e quem quer mudar alguma coisa na empresa. Portanto, relembrando, antes de fechar o episódio, passos que você tem que dar e como você pode começar a implementar esta metodologia na sua empresa, mesmo não tendo o método completo. Definir um ritual semanal, pode ser de 15 minutos, aquele exemplo que eu lhe dei atrás, pode ser de 15 minutos, mas você depois vai acertar qual é o timing mais adequado para si. Estabeleça a cota mínima, pode ser 15 minutos, 20 ideias, 15 minutos, 40 ideias, portanto, faça, portanto, como ponto de partida, talvez 20,
porque as pessoas têm que se habituar, portanto, quanto mais, como eu disse no título deste episódio, isto é um músculo, não é? Portanto, criativo que se vai gerar, quase. Portanto, eu estou a fazer este movimento como se fosse o coração a bater, mas no fundo é, e no fundo também é isso, você vai exercitar o músculo criativo, quanto mais fizer, mais as ideias vão surgir. Não avalie nada na hora, decida nos dias seguintes, através de uma análise mais profunda, tendo por base aquilo que é a sua estratégia, pontos fortes, pontos fracos, o investimento que tem que fazer, e só aí então decide quais vai testar, e crie o tal reservatório de ideias a partir de, pode ser um caderno, uma ferramenta digital, o que você quiser, onde você consiga agrupar as ideias de todas as pessoas. Isto não só vai aumentar a competitividade da sua empresa, como a capacidade de inovar, de agarrar oportunidades e de responder a desafios que você possa estar a ter aí no seu negócio. Portanto, você pode usar isto para várias vertentes. Como é que aproveitamos oportunidades e tendências, como é que resolvemos desafios que estamos a ter na empresa, tudo que você possa imaginar que necessite de criatividade, de esta geração de ideias, você pode implementar este método, ok? Com estes primeiros passos que são pilares muito importantes. E agora, por fim, deixando-lhe este conteúdo que eu acho que é de muito valor, pelo menos é a minha opinião e, como eu digo, também já tenho essa experiência no terreno, eu vou-lhe fazer mais uma vez o convite para participar na jornada, e num Projetos Competitivos eu vou abrir um módulo só sobre isto, entre muita coisa que o Projetos Competitivos já tem, mas isto vai ser uma novidade do Projetos Competitivos. Talvez você no passado até já tenha visto este meu programa e esteja hoje a ver este episódio, e portanto, é um módulo novo que vai surgir lá, e nesta fase eu quero, acima de tudo, que você venha participar na jornada sem compromisso, totalmente gratuita, e eu deixo aí o link na descrição, portanto, deste episódio, para você ver o que é, o que vai acontecer por lá, a que horas vai acontecer, como se vai processar, portanto, todas as informações estão lá. E, portanto, e mais uma vez convido também a partilhar insights que teve, ideias que possa ter tido a partir do exercício que eu sugeri fazer, e portanto deixo livre e espero, acima de tudo, que você acredite, teste na sua empresa, que vai ver, tenho a certeza que vai ver resultados, se calhar surpreendentes. Portanto, espero por si num próximo episódio. Um abraço e bons negócios.